Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é o atraso dos congressos e encontros espíritas. Pois bem, eu tenho produzido muitos conteúdos sobre Umbanda ultimamente aqui no canal, então vou começar agora a dar uma equilibrada nessa balança e vou começar por este tema que sinceramente me incomoda já há bastante tempo. E eu vou utilizar como pano de fundo um evento que vai acontecer essa semana, mas eu não vou dizer onde, não vou dizer qual é, porque o objetivo não é falar sobre o evento, mas aproveitar esse evento para a partir dele fazer reflexões, tranquilo? Bem, então recebi um e-mail de um evento espírita que acontecerá em comemoração aos 166 anos do Espiritismo, que, diga-se, é hoje, dia 18 de abril, né? 166 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, um marco que dá nascimento à doutrina espírita, não é? E esse evento terá como tema Jesus no Espiritismo. Quando eu vi esse e-mail, eu pensei, meu Deus, Jesus no Espiritismo é um tema para palestra pública de centro espírita. Não é tema de congresso, não é tema de encontro. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que muitos congressos e encontros espíritas têm temas mais ou menos assim, sabe? A importância do evangelho para o espírita, ou coisas que são assuntos de menor expressão porque já foram batidos ao longo do tempo. Não é que eles não têm nenhuma importância, mas são assuntos de palestras públicas, não de congressos e encontros. Veja, quando acontece um congresso de medicina, é para quê? É para falar sobre a importância do médico na sociedade? Bom, pode até ser, se a partir disso vier uma pesquisa científica, não é? Mas geralmente, quando tem um encontro de médicos, não é para apresentar as novas técnicas, os novos avanços, as pesquisas que foram feitas no campo X, no campo Y, ou para discutir os problemas que a categoria está enfrentando neste momento. Por que que os encontros espíritas são diferentes? Por que que esses encontros e esses congressos só olham para trás, só falam de temas batidos, temas que não trazem novidade, temas que as pessoas já estão carecas de saber? E olha quanta coisa interessante tem para ser discutida, não é? No livro Obras Póstumas, a gente encontra uma passagem interessante de Kardec em que ele fala da importância dos congressos espíritas, que teria várias atribuições, como, por exemplo, a publicação de novos livros, a análise de novos princípios que poderiam entrar no espiritismo, a manutenção e cuidado de documentos históricos e tantas outras coisas que a gente não vê sendo abordado nos encontros espíritas. Vamos dar aqui alguns exemplos que eu particularmente considero de assuntos muito problemáticos e que não vejo ninguém falando? Bem, há uns anos não, uns 2 anos atrás, o que aconteceu? A Casa Espírita da Prece, o Centro Espírita fundado por Chico Xavier aqui em Uberaba, foi posto à venda. Isso mesmo, foi posto à venda. E uma rede de farmácias queria comprá-lo, sabe para quê? Para derrubar e fazer uma farmácia dessas que a gente encontra nas esquinas das avenidas. Ali onde fica o Centro Espírita hoje é uma grande avenida. Quando o Chico Xavier se mudou para aquela região, era a periferia da periferia. Então, a especulação queria derrubar o centro para fazer uma farmácia. E os espíritas ficaram assim aqui na cidade meio atônitos, ninguém fazia nada, até que um grupo se reuniu e resolveu comprar a casa para preservá-la, porque é um patrimônio histórico. Então tá aqui um tema que eu acho que devia ser objeto dos congressos espíritas, como cuidar do patrimônio histórico do espiritismo. Ou a gente simplesmente vai perder esses lugares, vai deixar que eles desapareçam.
Que é outro tema que eu acho importantíssimo, o envelhecimento dos espíritas. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal, perto da minha casa tem 2 centros espíritas. De vez em quando eu vou lá tomar um passe, vou lá assistir uma palestra. Quando eu chego lá, frequentemente eu sou a pessoa mais jovem. Eu já estou com 38, gente. Você olha assim, ó, tá todo mundo, os cabelos branquinhos, branquinhos. Raras foram as vezes em que eu vi algum jovem. Isso não é um problema? Eu já vi vários palestrantes espíritas comentando preocupação nesse sentido. A gente tem notícia de centros espíritas que estão sendo fechados por falta de continuadores ou por falta de público. Então morre o dirigente lá com 80 anos, não tem ninguém para substituir ele. Aquela casa que existiu durante 50 anos fecha. Isso não é um problema? Vamos a outro? Os jovens nos centros espíritas. Quando eu comecei, no comecinho do século, literalmente, os centros espíritas tinham evangelização a rodo. Hoje já não é assim, pelo menos aqui na cidade não é. Você tem que dar uma grimpada e às vezes é até difícil você conseguir uma vaga numa evangelização, porque geralmente a evangelização fica a cargo de grandes centros, os pequenos não têm. Isso é um problema ou não é? Eu acho que é. Outro ponto, esse para mim que é o mais problemático de todos, as reuniões mediúnicas às 7 chaves. Ontem, por curiosidade, dando uma pesquisada, né, eu baixei uma apostila que a Federação Espírita disponibiliza, né, que é a orientação às reuniões mediúnicas, algo assim o título, e lá tem um item que para mim é o item que está fazendo com que o Espiritismo decresça num nível absurdo, que é as reuniões mediúnicas devem acontecer com as portas trancadas. Está escrito lá, tem que trancar a porta, não pode só fechar não, você fecha e tranca. Ou seja, nada de público. E aí o jovem espírita, por exemplo, ele cresce a vida inteira no espiritismo como o jovem evangélico, acreditando na escritura, porque ele nunca teve contato com o espírito, ele nunca viu um espírito se manifestar. Então hoje você acha de tudo no centro espírita, só não acha espíritos através da manifestação, né? Aí esses jovens vão para o terreiro de Umbanda. Vai num terreiro de Umbanda para você ver como está cheio de jovem lá dentro. Então, esses são apenas alguns dos problemas que, aos meus olhos, são bastante evidentes, mas parece que a liderança espírita não se importa com isso, porque acha mais importante discutir sobre Jesus no espiritismo, que olha, é um assunto velho, um assunto batido, um assunto que, enfim, não tem nada de novo, enquanto os grandes problemas que estão acontecendo no meio são completamente ignorados, né? Então, enfim, fica a reflexão, se essa reflexão chegar em algum líder espírita, algum dirigente espírita, mesmo que você não tenha força para fazer congressos e encontros, pelo menos na sua instituição, traga esse assunto à discussão, né? Coloque isso na roda para que as pessoas pensem e ajudem, né, a buscar soluções, porque infelizmente, e eu acredito que, embora me pareça que o número de espíritas continue crescendo, mas o número de frequentadores está caindo. E isso eu falo porque vivo numa cidade que tem muita força espírita, que é Uberaba, Minas Gerais, e a grande maioria dos centros espíritas que eu conheço, sejam centros antigos ou novos, grandes ou pequenos, estão sempre relativamente vazios. E isso é muito diferente de 20 anos atrás, quando eu comecei, que as pessoas se acotovelavam dentro dos centros espíritas. Então, fica aí a reflexão, um abraço e até a próxima.